Poder sobrenatural do jejum. Infelizmente, um dos temas mais controversos da igreja, não é o único, né? Um dos temas mais controversos que nós temos no mundo evangélico é o jejum, né? O jejum é um tema complicadíssimo. Porque a gente acabou tornando o jejum uma coisa doutrinária. E aí começa o grande erro. O jejum doutrinário. Eu chamo ele de jejum doutrinário porque não é o jejum bíblico, me perdoe. Então, o que acontece? Existe o jejum doutrinário e existe o jejum bíblico. O que acontece muitas vezes conosco é que nós seguimos um jejum doutrinário. E o que é o jejum doutrinário? É o jejum da Assembleia de Deus, é o jejum de uma outra igreja pentecostal, é o jejum do ministério apostólico, é o jejum do ministério profético. E aí o que acontece? Fica todo mundo ligado num estilo de jejum. E pô, vou dar um exemplo que eu sempre no CETIB lá com o Ribas, com o Jaime, quando a gente está dando curso, eles morrem de rir, porque quando eu pergunto assim, o jejum de Daniel, aí eu pergunto de quem é o jejum? Todo mundo de Daniel. Então, falando, deixa Daniel com o jejum dele, é um problema de Daniel, o jejum dele. Daniel não fez receita de jejum. Daniel, Ana Maria Braga, você fica no primeiro dia, você come 2 mangas, tá? Quando for 3 da tarde, você vai pegar uma pera. Quando for à noite, você irá, tá bom? Comer 3 uvas. Então, com isso, você, primeiro dia, você tem manga, pera. E o Daniel não fez receita, cara. Daniel não pediu para ninguém copiar ele, Daniel nem. Olha só, foi algo dele, Daniel, um propósito dele naquele momento. Aí o crente vai lá e copia. O cara não tem nenhum texto bíblico comandando, dizendo como você vai ter que jejuar no sentido de o que comer. Onde é que o crente tira isso? Onde essas mentes obtusas retiram esse tipo de doutrina? Uma doutrina. O jejum de Daniel. De quem é o jejum? De quem? De quem é o jejum? Repete para mim de quem é o jejum. Qual o teu nome? Ainda que você tenha o nome de Daniel, não é você. Esse Daniel viveu há quase 2.600 anos atrás. Então não tem nada a ver contigo. O jejum que ele fez é um jejum totalmente atípico, fora da curva, assim como os 40 dias de jejum de Jesus, Moisés e Elias no deserto. Aí o que é o jejum de Daniel? Verdura, legumes. Olha só, gente, jejum é de cunho pessoal. O jejum, ele é de cunho pessoal. Ele é nosso, faz parte da tua vida. O jejum, ele não é a finalidade, é um meio. E aí vamos lá entender aqui o que é o jejum. A gente precisa começar a compreender o que é o jejum, para que haja em nós o entendimento. Vamos para a Bíblia, vamos ler aqui o que diz lá em Isaías, no capítulo 58, 5 a 11. Seria este o jejum que eu escolheria: que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e a estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritará, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Não é esse jejum que eu quero. Não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que seja um jejum de ações.
de atitudes, atitudes de santidade e amor, atitudes que promovam a equalização, atitudes que promovam a perspectiva de que Deus existe através de você. É como Jesus diz: portanto, resplandeça a vossa luz, para que os homens, vendo as boas obras que vocês praticam, glorifiquem o Pai que está no céu. Esse é o jejum que Deus, em Isaías, diz que ele quer lá de Israel. E não mudou. A gente fica preocupado em fazer exercícios no sentido de jejuar, deixar de comer, fazer isso, fazer aquilo. Outra coisa, o jejum não tem a ver com o que você quer, o jejum tem a ver com quem você será. Não se deve jejuar por coisas, se deve jejuar por transição de caráter, por transição de alma e por crescimento espiritual. O jejum ele só tem um objetivo: fazer de você alguém que você ainda não é, fazer de você alguém melhor, fazer de você entrar nessa linha que o Senhor falou, fazer de você um jardim regado, fazer de você alguém que dá testemunho da vida com Deus, fazer de você uma pessoa totalmente diferenciada na sociedade, fazer de você alguém que não é visto em qualquer lugar. É esse o jejum que o Senhor quer. O jejum em si, outra coisa, jejum tem que ser um exercício, uma prática e não um evento. A maioria das igrejas transforma o jejum em um evento, é igual campanha de oração. Isso aqui para nós não é uma campanha de oração. O que nós estamos fazendo é um momento de intercessão. E começamos essa intercessão jejuando, começamos essa intercessão nos santificando, começamos essa intercessão pedindo perdão a Deus, começamos essa intercessão clamando ao Senhor por misericórdia. Depois nós vamos adorar ao Senhor, e aí sim nós vamos para o campo de batalha. Primeira instrução, primeiro percepção, primeiro reforço, primeiro armamento, fardamento. Primeiro a gente recebe o mapa, depois a gente vai para a rua, depois a gente vai para o fight, daqui a pouco a gente vai para as regiões celestiais. Mas por enquanto, nós temos que entender que nós precisamos primeiro testificar o nosso jejum com as nossas atitudes. Tem crente que gosta de bater no peito que jejua, mas continuam sendo as mesmas pessoas. E Jesus fala sobre essa questão também. Jesus também trata isso. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, o teu jejum ele é pessoal e ele é secreto. O teu jejum é pessoal e secreto. O teu jejum não é algo para você ficar por aí. Culto de oração e jejum, isso não existe. Sabe, não existe essa questão. Você pode, como foi feito com Esther e Mordecai, convocar um jejum, como naquele tempo foi necessário. Você pode convocar a igreja para estar jejuando, mas cada um vai jejuar ao seu modo. Você não pode fazer uma doutrina de jejum, porque cada corpo responde de um jeito às necessidades fisiológicas. Cada corpo corresponde à falta, né, de carboidrato, de minerais, de sais, de líquido. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não levar. E outra coisa, o jejum, o final do jejum deve ser a transformação do nosso estado espiritual, como eu já falei, a transformação do nosso caráter. E aí você vai entender uma coisa que é complicada. Então vamos primeiro, antes de eu falar das questões espirituais, vamos quebrar um pouquinho aqui a questão do jejum que todo mundo faz, né? Que todo mundo acha que deve ser esse jejum. Então vamos lá. O que jejuar? Né? O que nós devemos jejuar? Primeiro, jejum diz respeito à alimentação. Tá bom? Jejum diz respeito a alimento. Quando falamos de jejum, pressupomos de forma direta que estamos falando de comida. E crente sabe muito bem o que é comida. Se tem um ser que tem que fazer jejum, é crente. Crente, ele quando jejua, ele come por 10 crentes, ele se multiplica, né? Não em poder, mas em fome. Então, o crente, ele tem que aprender que jejuar é deixar de comer. Deixar de comer todas as guloseimas, tudo aquilo que te atrai. Seja um hamburgão, que você come até passar mal, seja o arroz, feijão, linguiça. Esse prato aí está muito moderado. Tem crente que o prato dele parece um Monte Sião, né? É uma montanha, você fica até com vergonha alheia.
Tem irmão que quando vai comer, você tem vergonha, você olha assim: "Jesus, vai salvando, Pai, vai curando, Pai. Ô Jesus, cura essa doença, Pai". Aí Jesus fala: "Não, não é doença não, filho, é glutonaria, isso é obra da carne. Esse varão, essa varoa come aí na glutonaria. Você tem que orar para queimar essa gordura no cérebro dele, que é uma gordura cerebral, entendeu? Isso não é gordura abdominal, não, isso é gordura cerebral. Então é um vício infeliz que tem nesse infeliz. Então ora por ele, filho". Eu falei: "Amém, Pai, a gente vai orar então por essa criatura que está aí só se esbaldando nesse monte Sião". Meu Deus, gente, que tem gente que come, parece que vai comer, parece que é a última vez na vida que vai comer. Nosso Deus amado. E aí sabe como é que é, né? O que jejuar? Alimento, principalmente alimento prazeroso. Existem dois níveis de alimentos, né? Alimentos que são nutricionais, né? Se você comer uma rúcula, couve, eu gosto de tudo isso, né? Chuchu, vamos lá, sopa, né, com legumes, verdura, alface, tomate. Todos vão dizer: "Ah, mas é complicado, é complicado". Não, Mônica, não é certo. Orar, gente, repito, orar pelo casamento dos, jejuar pelo casamento, você intercede pelos outros, pelo casamento dos outros. Você não jejua por ninguém, você não jejua pelo emprego, você não jejua pelo casamento, você não jejua pela cura, você não jejua pela libertação, você não, o jejum não é isso, em nome de Jesus. Para que o jejum? Para eu, que a minha intercessão é fraca, pobre, sem recurso, sem autoridade nenhuma. O jejum me fortalece, e me fortalecendo, a intercessão que eu fizer, a oração que eu fizer será muito mais forte do que eu fiz lá atrás. Então vou poder dizer: "Não tenho prata, não tenho ouro". Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro nunca jejuou por ninguém, Jesus não jejuou por ninguém. Presta atenção, a Bíblia não mostra ninguém jejuando por ninguém. Quando Israel jejua lá quando Israel jejua com Esther e o seu tio Mordecai, eles jejuam para Deus, com Deus, como um povo. Quando você vê em Nínive o povo jejuando, rasgando pano, saco e cinza, eles estão jejuando em arrependimento, é porque eles entenderam a mensagem de Jonas. Entenda isso em nome do Senhor Jesus, ok? Pelo amor de Deus. O jejum é seu. Você fortalecido, a sua oração é maior, o seu poder é maior, a sua autoridade é maior. E aquilo que você não conseguia até ontem, você vai conseguir agora. A tua autoridade no mundo espiritual aumenta e você passa a ser uma pessoa com muito mais autoridade. Então, o jejum é seu, é para mudar você. Mas é o que eu falo, é o chamado jejum doutrinário. Aí o jejum doutrinário você pode jejuar pela paz do mundo, você vai jejuar por emprego, você vai jejuar para o político, o fulano ganhar as eleições. Pelo amor de Deus, gente. Tá bom, gente? Então, em nome de Jesus, não jejue pelo casamento de ninguém, jejue por você. Quando você se sentir fortalecido, ore, interceda pelo casamento. A sua oração vai fazer sentido, a sua oração vai ter eficácia, a sua oração será mais poderosa, porque a oração que vai irromper no mundo espiritual é a oração de alguém que tem autoridade. Então, tudo que tiver do diabo, nesse casamento, vai ter que ter movido, porque você orou com autoridade e poder, porque agora você está cheio do poder de revestimento de Deus. Amém? Isso faz sentido para você? Porque senão o jejum vira uma feitiçaria, gente, vira uma varinha de condão, tá bom? Você vai orar pelo, vou jejuar pelo casamento. Não, você não vai jejuar. É porque é doutrinário. Não é, não tem clareza, gente. Entenda, eu não vou jejuar, pastor, ora jejua aqui pela igreja. Não, não vou jejuar, eu vou jejuar por mim. O jejum é meu, é no meu corpo. Ei, o jejum está dentro de mim, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha carne. Então, quando eu estiver nesse propósito, nesse jejum, eu estarei alcançando o quê? Maior intimidade, maior proximidade. Tudo isso aqui é o prazer. O que é o jejum? Tirar o prazer da carne. Por que eu tenho que jejuar disso tudo aqui? Porque, na verdade, quando eu me sacio fisiologicamente, há também a questão do prazer. E eu me sinto o quê? Extremamente satisfeito. Ao me sentir satisfeito, entenda que eu sou corpo, alma, espírito. Espírito, alma e corpo. Quando eu estou satisfeito, quando eu estou de bucho cheio, quando eu estou, né, que eu fiz, almocei como se fosse 10 crentes, o que acontece? Eu vou orar agora. Pai querido e amado, como é que está o meu estado de espírito humano, corpóreo,
biológico, fisiológico.